crianças! Hoje, 13 de maio, quarta-feira, nossa aula de produção de texto, né? Nós temos produção de texto e história hoje. Hoje nós vamos falar sobre o conto, né? Então eu passei aqui alguma breve explicação sobre o conto e tem um vídeo também no final dessa aula explicando os exercícios e explicando mais sobre conto, né? Então o conto ele é uma história ficcional, uma história contada, né? Geralmente por um narrador que faz parte ou não da história. No primeiro slide lá que vocês estão vendo, está falando lá, né? O conto é uma história ficcional, uma história que tem ficção, contada por alguém, né? Que faz parte ou não do enredo, que é representado pelo ponto de vista de quem conta, né? O enredo é tudo o que vai acontecer, o decorrer da história, né? Que o narrador pode ou não estar participando. A trama, que é a história, é ambientada num local central e ao longo dela são apresentados os personagens. Geralmente personagens de um conto são poucos, tá bom? Não existem muitos personagens, tá? O conflito, que é o ponto central da narrativa, é o que é vivido por eles, né? O clímax, que também faz parte do conto, é a parte mais intrigante da narrativa, né? Interessante da história. E o desfecho, né? O detalhe, o clímax é aquela parte que nos prende para saber o que vai acontecer no desfecho, que é o final de cada conto, né? Que nós começamos a ler. Existem vários tipos de conto, tá? Conto policial, de terror, de encantamento, de fadas, né? Conto engraçado. Então, existem muitos tipos de contos. Geralmente os contos eles são contados de uma forma mais objetiva e mais curta. Não é uma história que se estende por muito tempo, né? Existem contos mais longos, né? Tem um escritor chamado Machado de Assis que ele se destaca por isso, por ser um contista, né? Um contista brasileiro que tem contos longos, né? Então aí no último slide está falando sobre o que compõe um conto, os elementos de um conto, né? Narrador, o enredo, o personagem, o conflito, o clímax e o desfecho, né? Então o narrador é quem narra, como eu já falei, que faz parte ou não do enredo, né? O enredo é o acontecimento, personagens que compõem a história geralmente são poucos. Conflito é a parte central da história, né? É a parte a história em si, né? O que está acontecendo na história. Clímax é aquela parte que vai nos causar emoção, né? Que vai nos prender, e o desfecho é o que nós esperamos sempre de um determinado conto, tá? Como eu já falei, os contos são breves, né? São lógicos e objetivos. Lá nas páginas 16 a 19, vocês vão fazer os exercícios, tá? Não se esqueçam de colocar as datas em cima lá em todas as páginas, para nós sabermos o dia que foi feito, né? E agora, na sequência desses slides, vai seguir uma explicação, né? Um vídeo que eu fiz para que vocês entendam melhor o que é o conto, e eu vou explicar todos os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou na escola, no período da manhã, das 7h30 às 9h30, ou vocês podem me chamar aqui pelo WhatsApp para tirar qualquer dúvida, tá bom? Estou à disposição. Beijo, tchau, tchau. Olá, crianças! Então, vocês já viram os slides da aula de produção de texto de hoje, né? Que fala sobre conto. Vou dar uma reforçada aqui com vocês novamente sobre as partes, né? Que contém o conto, lá os elementos, e explicar os exercícios do livro para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, lá no livro de vocês, na página 13, né? Tem lá um conto, que conta, né? O conto chama Bruxa e o Caldeirão. Então, é a história de uma bruxa, né? Que tem seu caldeirão furado lá, e ela passa por alguns conflitos até chegar onde ela quer. Gostaria que vocês lessem, né? Esse conto que tem aqui, que foi escrito por José Leon Machado, tá bom? Gostaria que vocês lessem com bastante atenção. Aqui embaixo, na página 15, vocês têm a definição do conto, né? Como eu já li para vocês lá no slide, eu só vou reforçar novamente, nós vamos reforçar os exercícios. Então, tá falando lá que o conto ele é uma história, né? Uma história geralmente de ficção, né?
que é contada por alguém. Então, o conto ele tem algumas partes a serem seguidas, né? Alguns elementos que eu coloquei aqui para vocês, né? Ele tem um narrador, né? Que nem sempre participa da história. Ele pode ou não participar da história, o narrador, tá bom? Enredo, né? O que é um enredo? É a fase, o tempo certo que se acontecem as coisas dentro de um conto, né? É o tempo onde acontecem as coisas. Não pode ser, eu não posso falar do final lá no início da história. Então ele tem um enredo, ele tem um corpo, né? Esse conto, esse texto. Personagens, né? Geralmente compõem os contos. Geralmente os contos têm poucos personagens, vocês vão perceber, não tem muitos personagens, né? Conflito é o ponto central, o ponto principal da história, né? Aquela parte principal. Se vocês pensarem nos contos que vocês conhecem, Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, Os Três Porquinhos, né? Tem um ponto principal da história, que nós já sabemos. Quando nós pensamos nessas histórias, nós já lembramos daquele ponto que tem, né? Clímax, né? É o ponto que causa emoção, aquele momento que a gente espera que algo vai acontecer, que vai ter um desfecho, né? Do conto. E aí, depois do clímax, como eu falei, vem o desfecho, a parte final, né? Que nós ficamos esperando, nos surpreendendo, né? Nos contos de fadas, principalmente, nós ficamos esperando para saber o que vai acontecer, né? E aí tá falando aqui, né? Os contos geralmente são breves, né? Os fatos são lógicos e objetivos, não se demora muito, assim como num livro maior, ou mesmo numa novela, né? Demora mais. E existem contos longos, né? Também. O autor Machado de Assis, escritor Machado de Assis, ele escrevia contos longos, que demoravam mais para acabar, mas que tinham toda essa parte aqui, todos esses elementos aqui, tá bom? Lá na página 16, começa os exercícios que vocês vão fazer, tá bom? Página 16 até a página 19. Na 16, eu vou explicar mais ou menos para vocês os exercícios para que vocês façam, tá? Lembrando que alguns exercícios são com respostas pessoais, que vocês vão ter que ler e desenvolver. Então, tá lá. Abaixo alguns marcos de consagrados contos de fadas. Escreva que contos eles representam. Então, vai dar uma dica, né, de cada conto, do que acontecia em cada conto aqui, né? E aí vocês vão descobrir qual é o conto. No 2 é uma resposta pessoal, que vocês vão pesquisar, tá bom? O A. Você conhece algum dos contos da questão anterior? Então, vocês vão descobrir os nomes dos contos e colocar aqui qual que conhece. 2. Você tem costume de ler contos? Vocês já leram, com certeza. Então, pensem aí e respondam, tá? C. Existe alguma história que você tenha lido ou ouvido que marcou você? Então, qual conto que você já escutou e que te marcou, que tocou lá no seu coração, que você até hoje lembra e não esquece, e gosta muito, tá? Essas perguntas do exercício 2, eu gostaria muito que vocês pensassem e respondessem, tá? Não responde assim, sim ou não, que não são respostas claras. Eu gostaria que vocês escrevessem realmente o que vocês sentem, tá? 3. Leia o trecho inicial do conto Humildinho, de Figueiredo Pimentel. Aqui tem um trecho desse conto, tá? Que é bem interessante. Então, leia com bastante atenção. E aí, na página 18, vocês vão responder as questões, né? A primeira. Quem são os personagens apresentados no trecho da história? Quem conta a história Quem conta a história o faz como participante ou alguém que não se faz presente no enredo, ou seja, só um observador? Então, o narrador aqui, ele participa ou não da história, né? De que trata o trecho inicial dessa história? Escreva resumidamente. Então, vocês vão ler lá o início e vão saber do que está se falando essa história, né? E vão escrever. C. Esses são os parágrafos iniciais do conto. Entre eles, qual desperta curiosidade para a continuação da história? A partir da leitura do parágrafo, o que você espera da trama? Então, pensa lá no início da história, o que você espera dela, né? Sem saber realmente o que vai acontecer. 4. Continue o conto da questão anterior à sua maneira. Se preferir, apresente mais personagens, transforme no tipo de conto que você preferir, tá?
como eu coloquei lá nos slides, existem contos policiais, existem contos de terror, contos de fadas, né? Contos emocionais, que causam muita emoção. Então, vocês vão ler lá o conto, da página 17, e vocês vão modificar essa história. Vocês vão dar um final diferente para essa história aqui. Então, é uma resposta pessoal. Transformem esse conto, usem a imaginação de vocês e transformem ele da maneira como vocês gostariam que ele fosse, tá bom? Então, é até aqui a página 19. Usem a criatividade de vocês nesse momento, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, já sabem que podem me procurar na escola, tá bom? Um beijo e até mais.